A paz do Senhor Jesus Cristo, deixa eu trazer uns minutinhos de palavra para a sua vida, tá bem? Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 3 adiante, irmãos. Eu quero que você preste atenção na Bíblia, também na pregação. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Irmãos, o que o nosso apóstolo João está dizendo fala sobre mandamento, fala sobre conhecer a Deus. O nosso apóstolo João, ele ouviu isso de Jesus, é tanto que ele começa no capítulo 2 dizer que ele ouviu de Deus. Ou seja, no capítulo 1, ele começa dizendo que ele ouviu de Deus estas palavras. Então, quem disse isso foi o próprio Deus. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Eu quero dizer para você, se você não enquadra no Evangelho, se você não enquadra nessa palavra, se você não entra nessa palavra, se você não é de acordo com o mandamento, com as regras, com a doutrina da palavra de Deus, da doutrina sã, você nunca conheceu a Deus. Se você diz que é crente, mas vive uma vida mundana dentro da igreja, se você diz que é crente e vive uma vida de fornicação, você que diz que é crente e vive uma vida de um mundano na casa do Senhor, tu nunca conheceu a Deus. Porque conhecer a Deus significa obedecer teus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer teus mandamentos. Ter experiência, ter intimidade com Deus, para termos intimidade com Deus, temos que obedecer os mandamentos. Isto aqui. Está entendendo? Tem muitos que dizem cristãos. Tem muitos que dizem pregadores, mas não anda doutrinado aqui. Tem muitos que se dizem pregadores, levitas, cantores do Senhor, mas não anda doutrinado na palavra, não anda em obediência com a palavra. Se você não anda segundo a palavra, você não anda segundo Jesus. Se você não anda segundo o Evangelho, você não anda segundo Jesus. Porque andar segundo Jesus, capítulo 2, verso 6, vai dizer isso, que aquele que diz que ama a Deus ou conhece a Deus, deve andar como ele andou e deve viver como ele viveu. Se você não anda nessa palavra, eu quero dizer para você, tu nunca conheceu a Deus. Se você não anda nesse evangelho aqui, tu nunca conhecerá a Deus. João 8,32 vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia vai dizer que no capítulo 1 da Epístola de João, disse em que João contempla a verdade, a vida, que é Jesus Cristo. Então, a vida é Jesus. E não tem como conhecer a verdade se você não conhece o Evangelho. A verdade é Jesus, a vida é Jesus. Se você não anda segundo como ele andou, você não conhece Jesus. João 8,32 vai dizer que conhecereis a verdade vos libertará. Se você ainda vive uma vida de um mundano dentro da igreja, se você ainda vive uma vida de um iníquo dentro da igreja, você não conheceu a verdade. Quando você conhece a verdade, você sente remorso de pecar contra o Senhor. Quando tu peca, você sente tristeza, porque você conheceu a verdade e não tem mais vontade de pecar. Se você conhece a verdade, você está fora dos vícios. Se você que diz está dentro da igreja ainda, e ainda está com pensamento no mundo, está cocheando dois pensamentos, conhece a verdade. Tem muito que se diz cristão e estão cobiçando o mundo.
Você que está dentro da igreja está pensando na festa mundana. Você que diz que é cristão está pensando em movimentos mundanos. Tu nunca conheceu a Deus. Aprenda a conhecer. Aprenda a conhecer Jesus. Vive o Evangelho. Pois eu quero dizer para você, irmão, 2, versículo 17. O mundo e tudo que as pessoas desejam vão passar. Mas aquele que guarda a palavra permanece para todo sempre. Deus diz: filhinhos, não ameis o mundo, pois aquele que ama o mundo não tem parte com o Pai, não ama o Pai. Se você está na igreja cobiçando, amando o mundo, se converte. Tá bem? Vamos viver uma vida de cristão na igreja, na casa do Senhor. Vamos viver uma vida de crente. Vamos viver uma vida de crente, que Jesus Cristo não é brincadeira. Deus não é brincadeira não, irmãos. Vamos viver uma vida de crente. O pastor não pode saber, sabe? O pastor pode estar tudo escondido aos olhos do pastor, mas os olhos daquele que está no trono não tem nada escondido. Uma hora ou outra acaba aparecendo, porque Deus não deixa a igreja, o ministério dele, envergonhado. E a Bíblia diz: ai, é inevitável o escândalo, mas ai daquele de que o escândalo vem, ou de que procedestes o escândalo. Viva o Evangelho. Para de viver uma vida de duas personalidades na casa do Senhor. Não dá para servir dois deuses, tá bom? Dois deuses não, dois Deus. Tá bem, irmãos? Porque só existe um. Ou você serve de Deus, ou você serve o diabo. Tá bem? Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo e anda doutrinado na palavra de Deus.